Oi, sou coqueiro. Opa, e aí, beleza? Então, hoje a gente está aqui no Jardim Botânico e Arboreto do Washington Park, que fica aqui dentro da cidade de Seattle, e eu quero falar para vocês sobre um assunto que é um dos assuntos mais requisitados na história do podcast que a gente tem, que é o Toadcast, e até aqui desse canal do YouTube, que é falar sobre como você pode fazer para mudar aqui para os Estados Unidos. Esse é um assunto que a gente já abordou algumas vezes lá no Toadcast, que é um podcast, se você não conhece, é toadcast.com.br, que é um podcast de... ele mistura alguns assuntos, então é um podcast de games que eu gravo com o Renan Silva, e um podcast sobre como é morar aqui nos Estados Unidos, mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, que eu gravo com o André Souza. O André Souza provavelmente você conhece do Nerdcast, ele trabalha hoje no Facebook, já trabalhou no Google, rolou até um episódio do Fantástico sobre a história dele, porque a história dele é fantástica. No pun intended. Mas sim, a gente já falou bastante sobre esse assunto lá no podcast, só que a galera quer saber mais em vídeo, como é que é, outros detalhes, ou tentar agrupar todas essas informações num vídeo só. Então esse vídeo é pra isso. Então, principalmente por tudo isso que está acontecendo no Brasil, que vem acontecendo já há um certo tempo, a economia não tá legal, a política agora nacional tá um caos. Então tem bastante gente se perguntando, pô, como é que eu faço para mudar para os Estados Unidos? E assim, para tentar ajudar vocês com isso, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo, a minha história, e aí no meio da minha história, como eu fiz para vir para cá, eu vou tentar agrupar essas informações que podem ser úteis, ou podem ajudar vocês a entenderem como que é esse processo de imigração para os Estados Unidos. Que fique claro que eu vou dar o meu ponto de vista de como as coisas aconteceram pra mim, e a maioria das coisas que eu vou falar aqui funcionam bem pra quem trabalha com TI, porque para outros mercados de trabalho pode ser que o processo seja um pouco diferente, ou pode ser que seja completamente diferente, porque eu vim pra cá por dentro de uma empresa, eu já vou falar sobre isso, é uma empresa de TI, mas de qualquer forma tem vários passos que são certamente semelhantes, então dá pra ajudar bastante gente que tá a fim de mudar legalmente aqui pros Estados Unidos, certo? Dito isso, vamos lá! Ó, amor. Então, eu te perdi. Comecei a andar. Ah, acho que eu achei você. Perdi minha esposa. Então, como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos? Um pouquinho do meu contexto, que a gente chama aqui de background, né? No Brasil, eu me formei em Ciências da Computação, eu tenho uma pós-graduação que envolve games, um pouquinho de inteligência artificial, e eu estava trabalhando numa empresa brasileira em São Paulo, e eu percebi que essa empresa começou a comprar outras empresas aqui nos Estados Unidos. Então existiam vários projetos dessa empresa brasileira rolando aqui nos Estados Unidos. E eu comecei a buzinar na orelha do meu gerente, do meu diretor e tal, cara, eu quero entrar num desses projetos, eu quero migrar pra lá, é uma coisa que eu tenho vontade e tal. E aí o pessoal falando, não, beleza, quando pintar a oportunidade a gente vai falar com você. E aí eu tava trabalhando num projeto super tenso lá, me colocou em contato com gente grande da empresa, isso me ajudou bastante. E aí, eventualmente, né, surgiu uma oportunidade de vir pra cá. Então, alguém aqui dessa empresa brasileira entrou em contato com o Brasil e falou assim, olha, eu preciso de um profissional que tenha esse perfil. No caso, eles precisavam de alguém que conhecesse Java, algumas outras linguagens de programação que eu já conhecia na época, alguém que tivesse com vontade de vir para os Estados Unidos. E quando essa mensagem pingou lá no Brasil, o pessoal falou assim, ó, o Matheus quer ir, o Matheus tá enchendo o nosso saco, que ele quer ir para os Estados Unidos. E aí a empresa acabou me transferindo por dentro dela mesma. Acabei vindo com um visto que chama L1, daqui a pouco eu vou falar sobre os vistos, mas eu acabei vindo com esse visto L1, que é um visto para transferência de pessoas com habilidades especiais. Eles chamam habilidades extraordinárias, que é um termo absurdo, mas beleza. A minha habilidade extraordinária é que eu dou Hadouken e eu tenho regeneração. Mentira, eu não dou Hadouken. Regeneração eu tenho. Regeneração todo ser humano tem. Acontece bem devagarzinho, mas tem. Mas enfim, aí eu acabei vindo por dentro dessa empresa, me mudei pra Virgínia, vamos dizer assim, essa filial americana da empresa brasileira que eu tava trabalhando, que é a Stefanini. Essa empresa aqui nos Estados Unidos, ela era bem pequenininha na cidade de Richmond, na Virgínia, então eu acabei vindo por dentro dessa empresa. Mas o fator importante, a coisa que eu preciso evidenciar aqui logo de cara é que assim, valeu muito a pena o fato de eu ter falado pra todo mundo, de eu ter me expressado essa vontade de querer mudar aqui pros Estados Unidos, e eu estar numa empresa que tinha essa oportunidade
oportunidade de imigração para os Estados Unidos, certo? Então, assim, é uma coisa que você tem que ficar ligado. Você quer mudar para cá? Você trabalha numa empresa que tem oportunidades aqui nos Estados Unidos? Se existe isso, talvez vir por dentro da empresa seja uma opção. Se a empresa que você está trabalhando não tem essa oportunidade, não dá essa oportunidade, não tem não atua aqui no mercado americano, talvez seja necessário você trocar de empresa. E aí entra um outro fator muito importante que é: como você procura emprego aqui nos Estados Unidos? Então, e para essa procura de emprego, tem um fator que é muito importante. Ele é meio que óbvio, mas algumas pessoas talvez não saibam qual é o nível necessário de inglês para você aplicar para essas vagas. Existem várias terminologias de fluência de inglês, que a gente usa no Brasil: inglês básico, iniciante, intermediário e tal. Aqui nos Estados Unidos, eles usam Working Proficiency, que é você tem um inglês que é suficiente para você trabalhar. Você possui vocabulário, você consegue falar o que é necessário para se comunicar com as pessoas do seu ambiente de trabalho, e esse é o suficiente. Se pergunte se você consegue passar numa entrevista em inglês, se você consegue explicar qual é o seu background, o que você fez, o seu histórico. Você consegue explicar e descrever o que você fez, que existe no seu currículo, para alguém em inglês? Você consegue responder perguntas relacionadas a como você resolveu um problema? Você consegue falar tudo isso em inglês de uma forma fluente? Esse é o ponto, esse é o inglês necessário para você pelo menos passar nessa entrevista. Mas enfim, procura de emprego, inglês básico, né? Esse é o tipo de inglês que você precisa daí para melhor. Quanto mais fluente, melhor, com certeza. Mas existem alguns sites, eu vou deixar aqui embaixo esses sites. Os principais que eu consigo lembrar de cabeça agora é o Monster.com, Indeed.com, CareerBuilder.com, e principalmente ter um currículo impecável e em inglês no LinkedIn. Aqui no Brasil a gente chama de LinkedIn, né? Tem que ter um perfil assim impecável, com todas as descrições do que você fez, tudo em inglês, de uma forma que seja atraente, assim, imagina um recrutador americano, bate o olho no seu currículo, começou a fazer uma busca lá, bateu o olho no seu currículo e fala: pô, esse cara é um cara interessante, deixa eu chamar ele aqui pra gente tentar conversar. Normalmente esse tipo de empresa vai ver que você tá no Brasil, tá em outro país. E esse é o principal desafio aqui. O principal desafio é você conseguir achar uma empresa que esteja disposta a patrocinar o seu visto de trabalho, mesmo você estando fora dos Estados Unidos. A maioria das empresas aqui, elas meio que esperam que você já esteja autorizado a trabalhar. Isso significa que ou você é um cidadão americano, ou você tem um visto de trabalho, alguma outra empresa já patrocinou esse visto de trabalho para você, ou você tem um green card e tal. Aliás, deixa eu até falar um pouquinho do green card, é um pouquinho fora desse assunto, mas é importante dizer, porque tem gente que confunde green card com cidadania americana, são duas coisas completamente diferentes. A cidadania significa que você é um cidadão americano, você tem direitos e deveres de qualquer outro cidadão americano. Por exemplo, você pode votar. Quem tem green card não pode votar. Quem tem green card é como se o governo americano estivesse falando: ok, você é um morador, você tem uma residência permanente aqui a partir desse momento, e você vai viver aqui normalmente de 10 em 10 anos, você tem que ficar renovando o seu green card se você não tirar a cidadania, mas é como se o governo americano estivesse dando um ok para você entrar e sair do país e trabalhar aqui, porque você mora, esse é o país onde você mora. Essa é a diferença entre green card e cidadania. Mas enfim, volta. Você tem que achar uma empresa nessas suas buscas, nesses sites que eu comentei. Tenta ver se elas patrocinam um visto, e eles chamam disso de sponsor visa, ou visa sponsor, que significa que assim, a empresa, se você for bom o suficiente, a empresa topa te chamar aqui para os Estados Unidos, e ela topa entrar com todo o processo legal junto ao governo americano para te trazer para cá legalmente, para te garantir esse visto de trabalho. É muito difícil você achar uma empresa que topa fazer isso, e é onde eu vejo que eu dei uma puta sorte de vir por dentro de uma empresa brasileira, que primeiro que eu consegui um visto muito mais simples de ser tirado, quer dizer, muito mais simples entre aspas, que é o L1. Esse visto L1, novamente, como eu comentei, é um visto para você vir por dentro de uma empresa, uma transferência interna que eles chamam, e ele funciona se você tem habilidades especiais. E esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Tanto para o L1 quanto para o H1B ou outros vistos de trabalho, você vai ter que provar que você é uma pessoa boa o suficiente, que você é melhor do que todas as outras opções que essa empresa americana encontrou aqui no mercado americano, de americanos, pessoas, cidadãos, outras pessoas que já estão aqui para preencher essa vaga. Então imagina que essa empresa tem uma vaga para trabalhar com uma determinada linguagem de programação, você é um expert nessa linguagem de programação, e eles estão tentando achar alguém aqui nos Estados Unidos para preencher essa vaga, e eles não conseguem, ou porque é praticamente impossível achar alguém com esse perfil, de possuir todas essas linguagens de programação ou todas essas habilidades que eles estão buscando para essa vaga,
Ou eles até encontram, mas as pessoas já estão empregadas, então eles precisam trazer esses profissionais de fora dos Estados Unidos. Só que vai ser preciso provar para o governo americano que você é essa pessoa. E aí, cara, é um processo gigantesco, tem que acumular um monte de documentação. E aqui tem uma outra coisinha também que é super chata. Tem várias empresas de tecnologia, várias empresas de outros setores aqui nos Estados Unidos, que elas sequer pedem um diploma, por exemplo. Você não precisa ser formado numa graduação para conseguir essa vaga, desde que você consiga provar que você tenha aquelas habilidades que eles estão buscando, ou aquela experiência que eles estão buscando. Mas, mesmo assim, você precisa provar isso para o governo americano, você precisa provar que você tem um ensino superior, você precisa provar que você teve essas experiências que você diz no seu currículo. Então você vai ter que apresentar o seu currículo traduzido para inglês, todos os comprovantes da sua universidade, com todas as suas notas, os históricos, todos em inglês. A maioria das faculdades do Brasil, elas já oferecem esse serviço. Você entrar em contato com a faculdade, universidade que você se formou, eles provavelmente conseguem te fornecer esse documento. Algumas cobram para isso, outras não, mas o importante é que tem que ser em inglês. Além disso, dependendo da vaga, você vai precisar entrar em contato com seus empregadores anteriores para pedir para eles te darem uma carta em inglês explicando o que você fazia lá, que provavelmente tem a ver com a vaga que você está tentando buscar aqui nos Estados Unidos. E isso, cara, gera um calhamaço de documento gigante, e todo mundo que está tentando vir para cá, para os Estados Unidos, acaba tendo que juntar toda essa documentação em algum ponto para apresentar para o governo dos Estados Unidos. Inclusive, recentemente eu ajudei o Caio Gomes, que você também deve conhecer do Nerdcast, você conhece o Fisiculturista, que é o canal dele do YouTube, que é muito legal, vale conferir. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também, se você quiser conferir o canal dele aqui em cima, que é um cara muito gente boa, absurdamente inteligente. E eu vou deixar ele falar para vocês o processo e como foi para ele juntar toda essa documentação. Fala aí, Caio. Fala, pessoal, beleza? Fazendo uma participação aqui no canal do Grande Toad e para falar um pouco qual foi o meu processo de imigração para os Estados Unidos. Então, como vocês já devem saber, eu acabei de mudar para Boston, então faz algumas semanas que eu me mudei para cá. E o processo americano de visto não é um processo muito simples, né? Então, eu passei por 2 processos diferentes de visto. O primeiro eu tentei o H1B, que é o visto, digamos, padrão para você vir para os Estados Unidos, que é um visto que serve para empresas de tecnologia, ciências, essas coisas. Basicamente funciona a base de um sorteio. Então, basicamente, todo mundo que vai se inscrever tem uma semana que eles podem se inscrever e são sorteadas o número de vagas. Unicamente isso, não existe nenhuma seleção de mérito, nada. Eles sorteiam as pessoas e vão. Eu não fui sorteado, e daí isso significaria que me sobrava uma outra alternativa, que é um visto mais complicado, mas que eu achava que eu tinha chance, que é o visto chamado O1. Então, basicamente, ele é um visto que você tem que provar que você é uma pessoa diferenciada no seu campo de atuação, tanto em negócios, ou em ciência, ou em arte. Pode ser pedido em qualquer época do ano. E ele não tem cotas, então basicamente eles avaliam caso a caso. Então, para isso, foi um processo de juntar evidências que pudessem justificar que os trabalhos que eu fiz anteriormente na minha vida são extraordinários. Então foi olhar projetos de todas as empresas que eu participei, papers que eu publiquei, reportagens que eu apareci, reportagens que eu escrevi para jornais, apresentações, e-mails, qualquer coisa que pudesse justificar que o meu trabalho pudesse ser diferenciado. E, além disso, cartas de documentação de pessoas importantes do meio. Então, foram 5 cartas de recomendação de pessoas importantes que pudessem justificar que eles conheciam o meu trabalho, que ou trabalharam comigo, ou foram clientes, ou foram meus chefes, pudesse justificar que o meu trabalho que eu estava fazendo também era diferenciado. Isso foi um trabalho de 3 meses juntando evidências, fazer tradução de tudo isso. E o meu processo, na verdade, no final das contas, ele era um processo mais ou menos dessa grossura, assim, então tinha umas 1000 páginas, sei lá. Dava 5 quilos de papel, e isso foi tudo enviado para avaliação. Pode ser que eles aceitem suas evidências ou não. Se eles não aceitarem, eles podem pedir para mais proof for evidence. Então eles vão pedir, eu não confio nisso que você me falou, me dá mais coisas sobre isso ou me prova mais o que você fez. Comigo não aconteceu isso, comigo foi aprovado imediatamente. Do momento que eu enviei até o momento de aprovação por 3 dias, então foi muito rápido até. Então foi esse meu processo para os Estados Unidos e espero que ajude vocês com isso aí. Beleza? Falou!
E isso vale para esse visto L1, vale para o visto O também. E para o visto H1B, se eu não me engano, o processo é parecido, talvez a documentação seja um pouquinho diferente. E ele tem um agravante que é, como tem muita gente tentando conseguir o visto H1B, que é o principal visto de trabalho que tem aqui nos Estados Unidos, tem muita gente tentando, então o governo americano teve que implementar um sistema de sorteio, o que significa que, imagina que você conseguiu achar uma vaga, você entrou em contato com a empresa quer te contratar, a parte mais difícil já passou, mas você ainda precisa do visto de trabalho. E se eles quiserem te colocar no visto H1, você vai ter que entrar nessa fila de sorteio e torcer para você ser escolhido, você ser sorteado e aí sim você conseguir entrar com o processo de visto. Então tem todas essas etapas aí, eu talvez faça um vídeo no futuro explicando as diferenças entre os vistos e, por exemplo, tem coisas que tem visto que você, a sua esposa ou seu esposo, ou quem tá casado com você, pode trabalhar, tem outros que não pode, mas eu garanto que eu faço um vídeo no futuro sobre isso. Mas enfim, então imagina que você tá no Brasil, você quer trabalhar com alguma coisa aqui, falando no meu caso de novo, sobre TI, você entrou nesses sites, você quer trabalhar numa empresa americana que tá buscando um profissional como você sabe que você é bom, tem algumas dicas relacionadas a isso. A primeira é, além desses sites que eu falei, se você quer trabalhar com TI especificamente, procura nos boards de mensagens, nas páginas de empregos de empresas grandes que você queira trabalhar. Por exemplo, a Amazon tem o Amazon.jobs, a Microsoft tem um site específico dele, o Google também, Google Careers, Google Carreiras, né? Você pode entrar lá, fazer uma pesquisa da cidade onde você quer morar, pelas tecnologias que você sabe, o que você tem a oferecer para a empresa e você procura as vagas. Então, além desses outros sites que são mais generalistas, procura nos sites das empresas que, cara, lá também tem as informações se elas fazem o International Relocation Package, que é o pacote de mudança internacional. Algumas dessas empresas, eles informam se eles se eles patrocinam o visto também, então isso ajuda na sua busca. Um ponto muito importante aqui é que você esteja preparado para fazer essas entrevistas, você tem algo legal para mostrar. Por exemplo, se você está procurando uma vaga que seja de programação, é importante que você tenha o conhecimento para mostrar que você é um expert naquela determinada linguagem de programação ou coisas mais generalistas que vão ser pedidas nos testes técnicos, que é tipo algoritmos de ordenação, você saber fazer balanceamento de árvore, você saber tipos diferentes de coleções de dados naquelas determinadas linguagens de programação, você saber trabalhar com grafos. Ei, acorda aí, caramba! Pra quem não trabalha com TI, eu sei que isso deve ser bem chato, mas acorda aí que tem uma outra dica aqui que vale pra todo mundo, cara, de verdade, que é o seguinte. Caralho, deu um monte de criança gritando. Isso vale inclusive de empresas do Brasil, mas vamos lá. Você gostou de uma empresa, você quer trabalhar nessa empresa, você achou uma vaga dessa empresa online, pode ser uma empresa gigante como é a Amazon, como é a Apple, a Microsoft, pode ser uma empresa menor. O importante é você entrar no site dessa empresa e tentar achar os valores dessa empresa, o core values, quais são as coisas que são mais importantes para aquela empresa. A Amazon tem o Leadership Principles, que são os princípios de liderança da Amazon. Então você pega esses princípios, você pega esses valores e coloca de um lado, do outro lado você coloca o seu currículo. Tenta fazer um link entre a sua experiência, coisas que você fez, com esses princípios, com esses valores. Então você, em determinado emprego, em determinada vaga que você tinha, ou emprego que você tinha no passado, um dos resultados foi que você percebeu que tinha algo errado e você foi falar com a sua chefia e você apresentou uma solução para eles que ninguém tinha pensado ainda e tal. Tenta fazer um link disso com os valores dessa empresa. E você faz isso pro seu currículo inteiro. Por quê? Porque quando você for fazer a entrevista, isso mostra não só que você é um personagem, que você é um candidato adequado para aquela vaga, para aquela empresa principalmente, e mostra que você fez a sua lição de casa para tentar conhecer um pouquinho mais sobre aquela empresa. Isso já te destaca entre outros candidatos que forem tentar concorrer com você. Então é uma vantagem que você consegue fazer por si só. Cara, eu recomendo que você faça isso de verdade, porque pode ser o fator que vai dar a diferença entre você ser escolhido ou não. Então, resumindo o que a gente conversou hoje aqui, eu contei um pouquinho de como eu vim por dentro de uma empresa aqui para os Estados Unidos, acabei vindo com o visto L1. A gente falou um pouquinho sobre vistos diferentes, de novo, eu vou abordar isso num vídeo futuro. A gente conversou sobre o que você pode fazer daí do Brasil para tentar se tornar um candidato melhor, como você faz para procurar essas vagas aqui nos Estados Unidos, o que você faz para tentar se destacar e, de novo, para você conseguir um visto, para você conseguir, não só visto, mas o visto e o emprego, você vai precisar se destacar de alguma forma, certo? Ou você
vai ter que mostrar para a empresa que você tem as habilidades que ela está procurando. De novo, isso não é só para TI, isso serve para qualquer coisa que você queira fazer aqui nos Estados Unidos. Se você quiser trabalhar com gerência, por exemplo, com administração, você tem que ter as habilidades, talvez certificações que eles estão procurando aqui no mercado e não conseguem encontrar. Isso vai fazer com que você seja meio que pensado da multidão que também está tentando arrumar um emprego aqui. E ao mesmo tempo você vai ter que ter toda a documentação para comprovar essa experiência ou a sua formação para apresentar para o governo americano para que eles concedam o visto de trabalho para você entrar aqui legalmente. São vários passos, tem bastante coisa para fazer aí. Se você já fez todos esses passos, maravilha, você já está em vantagem. Mas para quem está começando essa procura agora, eu diria para você focar principalmente em melhorar o seu perfil no LinkedIn em inglês e ir treinando essas perguntas e respostas que são conhecidas de entrevistas para você soar o mais natural possível, para você apresentar para quem está te entrevistando uma naturalidade que é o que eles estão buscando também. Então, para quem está começando, sério, tenta melhorar esse tipo de coisa. De novo, eu falo do LinkedIn porque é como se fosse algo absurdamente essencial para quem está trabalhando aqui, ou para quem quer trabalhar aqui nos Estados Unidos. Tem que ter esse perfil e ele tem que ser impecável, ele tem que ser atraente, ele tem que ser algo legal de ler. Então foca em você personalizar o seu perfil agora e aí depois você vai se preocupando para poder treinar o inglês e as coisas de entrevistas. O que você tirou foto? A Renata tá testando a câmera nova do Pixel 3, a gente comprou o Pixel 3, que é esse celular aqui que a gente tá... que eu tô lendo a pauta nesse momento pra falar pra vocês, um off-topic completo. Mas a câmera do Pixel 3 é animal, é sensacional, a melhor câmera de celular que eu já tive. Enfim, voltemos pra pauta. Então acho que é isso. De novo, eu vou falar num vídeo futuro sobre o processo do visto, as diferenças do visto, as coisas que vocês que já estão procurando, já começaram esse processo de imigração, que querem vir para cá, já conseguiram talvez até contato com empresas. Isso pode ser bastante útil, provavelmente vai estar no próximo vídeo. E nesse próximo vídeo eu talvez vá responder algumas perguntas de coisas que acabaram não entrando. Então se você tem alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta de alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, ou talvez não esteja no próximo vídeo, deixa um comentário aqui embaixo ou manda um e-mail pra gente no youtube@toad.com.br com as suas perguntas e aí talvez eu consiga responder no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, achou interessante, achou o conteúdo bacana, quer que a gente continue trazendo mais vídeos assim, dá um like aqui embaixo, assina o canal, de verdade, clica no sininho para você receber os próximos vídeos, né? Porque se você quer receber esse tipo de conteúdo, é o mecanismo que o YouTube fornece pra gente. E compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que também está procurando emprego aqui nos Estados Unidos, quer saber um pouquinho mais como é o processo de imigração para cá, tem esse tipo de curiosidade, porque assim você ajuda essas pessoas, esses seus amigos, e você ajuda o canal a crescer, o que faz com que a gente possa trazer mais desse tipo de conteúdo para vocês. Certo? Até o próximo vídeo, gente. Abraço!